Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre que a gente tem a chance de expor algum tema, falar alguma coisa, a gente realmente aproveita para estudar e aprender bastante. E espero que hoje eu consiga repassar para vocês o que eu estudei, o que eu entendi do tema, para que a gente junto possa continuar aprendendo. Infelizmente, não temos como interagir, né? Eu estou aqui em São José dos Campos, São Paulo, fazendo essa gravação para vocês. Mas quem sabe numa próxima oportunidade eu possa estar aí junto de vocês também, para a gente conversar melhor sobre esse ou outros temas, né? Bom, mas antes da gente começar, antes de fazer a prece, eu vou buscar uma leitura. Eu escolhi para a gente falar hoje, para a gente ler hoje, o livro Pão Nosso, o item que se chama O Problema de Agradar, que tem bastante a ver com a nossa conversa de hoje. E esse texto começa com uma citação de Gálatas que diz assim: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. E aí o texto de Emmanuel. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos e que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis às supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe o permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Vamos agora então buscar o contato com a espiritualidade amiga que nos auxilia, nos ampara, pedindo sempre, Senhor, que nesse momento de prece possamos chegar no coração de cada um que agora sintoniza conosco, também buscando a sua melhoria, o seu adiantamento. Permita, Senhor, que hoje possamos transmitir boas novas, uma palavra de tranquilidade, para que todos possam sair, depois de ouvir essa nossa conversa, melhores, mais tranquilos, reconfortados e principalmente revigorados, pois assim continuaremos a nossa caminhada sempre rumo ao alto, sempre rumo a uma nova perspectiva, uma nova vida. Obrigado, nos auxilie, nos ampare sempre, que assim seja. O nosso tema de hoje está no livro Opinião Espírita, Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel e André Luiz. E ele se chama Tolerância e Coerência.
E para a gente começar a conversar sobre esse tema, eu queria primeiro fazer uma musiquinha com vocês. Essa música se chama A Gente Primeiro e ela tem bastante a ver com o nosso tema. Voar na imensidão do céu, evoluir pra bem melhor, deixar pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando bem, colhendo flores em jardins de luz espalhados por aí, explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, de amor e sol, de olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Voar na imensidão do céu, evoluir para bem melhor, deixar para trás o homem velho que é em nós, buscar a luz do amor e o mundo em paz viver assim, plantando bem, colhendo flores. Esse é o nosso objetivo, né, pessoal? Evoluir sempre para um bem melhor, sempre querendo sermos melhores e assim por diante. E o mais importante, a gente precisa lembrar que muitas vezes quando a gente está nessa caminhada de melhoria, de se transformar, a gente consegue algumas pequenas vitórias e a gente começa a achar que a gente já pode olhar as derrotas dos outros de uma maneira diferente. E de verdade não pode ser assim, né? Então ali ele fala, né? Para que eu possa mudar o mundo, e eu tenho condição de mudar o mundo, eu consigo fazer isso através das minhas atitudes. Mas para que eu possa realmente mudar o mundo, eu preciso mudar a mim mesmo primeiro. Mudar a mim mesmo primeiro e entender que eu ainda tenho muitas coisas para aprender. Então, por mais que eu esteja no caminho correto, por mais que eu esteja aprendendo, eu ainda tenho muita caminhada pela frente. E aí a gente não pode se achar, por essa nossa melhoria, se achar melhor que os outros. E aí, quando a gente olha, baseado em que é esse item 32, né, tolerância e coerência do livro Opinião Espírita, ele está baseado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item que fala dos bem-aventurados, os misericordiosos, pois eles receberão a misericórdia, complemento, né? E todo esse capítulo, ele está calcado em coisas que tem muito a ver com a música. Eles estão falando de que nós devemos perdoar, né? O Jesus nos lembra que nós devemos perdoar, porque nós ainda precisamos de perdão. Por melhor que nós nos achemos, a gente ainda tem muita coisa que a gente continua errando, a gente errou muito no passado, como a gente entende, não só nessa encarnação, mas em outras. Então a gente precisa perdoar também, porque nós também precisamos de perdão. Nesse mesmo capítulo, ele nos lembra que nós também não devemos julgar aos outros, porque nós ainda também seremos julgados, nós somos julgados a todo momento. Então, não julgar porque também estamos sujeitos a julgamentos, porque ainda não somos espíritos perfeitos, né? E ele fala da indulgência, essa virtude sublime, né? Que permite que eu consiga entender o meu próximo, eu consiga observar aquilo que o meu próximo faz de certo e o que o meu próximo faz de errado, mas principalmente sem julgamento,
sem me preocupar em julgar aquela observação que eu faço. A gente vai ver durante a nossa conversa que essa observação é importante. A partir do momento que eu observo as pessoas, que eu entendo as pessoas como elas são, eu consigo comparar com aquilo que eu faço e isso pode ser um alavancador da minha melhoria íntima. Então, ser indulgente é isso, é você perceber no outro o que está errado, perceber no outro aquilo que não está correto de acordo com as leis de Deus, mas não me preocupar com julgamentos, entender que ele, assim como eu, está também em processo de evolução, está também aprendendo como nós. E esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, ele termina no item 21, justamente o item onde está baseado o tema nosso de hoje. E nesse item 21 há uma pergunta que vai ser respondida pelo Espírito São Luís, que fala o seguinte: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Ou seja, será que eu deveria, em alguns casos, mostrar a outras pessoas o mal que uma pessoa faz? Isso é ser misericordioso? Isso é ser indulgente? A gente já volta nessa resposta. O que São Luís falou para a gente? Que eu queria repassar, além desse item 21, mais dois itens, que são o item 19 e o 20, logicamente anteriores a esse, também respondidos por São Luís. E o motivo de eu passar por esses três é que as perguntas vão vindo numa crescente e é interessante a gente ver como é que isso tudo se encadeia. O item 19, então, sempre lembrando, né, a gente não vai falar aqui de todo o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, então já também fica o convite para que vocês possam depois dar uma folheada lá no Evangelho, dar uma olhada, para ver todo esse capítulo que é realmente primoroso, né, como todo o livro. Então, voltando, né, ao item 19, a seguinte pergunta é feita: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Pois é, ninguém é perfeito, mas nós temos defeitos e virtudes diferentes, a gente precisa lembrar disso também. Então, nessa questão, quando ele fala assim, né, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E a resposta de São Luís é bem clara. Certamente não é essa a conclusão a tirar-se. Ou seja, não quer dizer que por eu não ser perfeito, que eu não possa repreender o meu próximo. Mas, vamos continuar. Então, certamente não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Esse ponto é fundamental. Quem nos é confiada a tutela? Nós estamos falando na família dos nossos filhos, principalmente, às vezes pessoas mais próximas da nossa família. Nós estamos falando de pessoas que são subordinadas a nós no trabalho, que nos devem satisfação, vamos dizer assim, no trabalho. E eu preciso sim, no caso dos filhos, óbvio, né, tutelá-los, eu preciso buscar repreendê-los sempre que eles façam algo de errado. Isso talvez seja até mais óbvio, mais fácil da gente entender, mas isso se dá também nas relações de trabalho, nas relações de amizade, em todas as relações que eu tenho. Na relação de trabalho também é muito fácil a gente entender que eu, como chefe de alguém, como superior a alguém no trabalho, eu preciso buscar que ele faça o melhor trabalho possível para que todo o grupo possa se desenvolver e possa continuar criando coisas novas, melhores cada vez mais. Então, a gente precisa sim repreender o nosso próximo em várias situações, mas a gente precisa fazer isso da forma correta. E aí no Santo Agostinho fala, né? Deveis fazê-lo com moderação e para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Na família, relação pai e filho, é mais comum que é mais difícil que você queira denegrir o seu filho numa repreensão. Você quer que ele melhore, você quer que ele aprenda, você quer que ele evolua, você quer que ele seja uma pessoa melhor.
Mas nas relações de trabalho, isso muitas vezes acontece, né? Onde você aproveita uma pequena falha de alguém que está sob o seu comando para fazer daquilo um cavalo de batalha e denegrir mesmo a pessoa, né? Então não é por aí, né? Porque nesse último caso, voltando à resposta de São Luís, a repreensão passa a ser uma maldade. No primeiro caso, onde é uma forma tranquila, uma forma para auxiliar, é um dever. E São Luís repete que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ou seja, sempre que eu vou repreender alguém, por qualquer motivo que seja, eu preciso ter muito cuidado, muito tato para fazê-lo. E aí, continuando e terminando essa resposta do item 19 de São Luís, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então a gente precisa também olhar para nós mesmos, né? E aí eu fico às vezes lembrando da educação dos filhos, né? Como que a gente pede para que eles façam coisas que você sabe que você já fez muito, né? Ou às vezes você ainda faz em alguns casos. Então, muitas vezes você também merece aquela reprimenda, né? Então a gente tem que aproveitar também para conseguir aprender quando a gente faz essa reprimenda e ver se a gente não precisa disso também. E aí no item 20, a seguinte pergunta, né? Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles? Ou seja, eu vou observar o defeito de alguém, mas isso não deve gerar nenhum proveito para eles, uma vez que não sejam divulgadas, ou seja, eu não vou ficar falando sobre isso. E aí na resposta São Luís aponta que tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe, ou seja, o mal está ali, né? A gente não tem como ser impedido de ver o que está ali. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. E isso é importante, né? Não adianta a gente querer ver só o bem por toda parte, principalmente no planeta onde vivemos ainda, onde o mal ainda impera. São Luís indica que semelhante ilusão prejudicaria o nosso progresso, porque a gente acha que está tudo bem, tudo tranquilo, tudo facinho, e a gente não vai lutar, não vai brigar para resolver os problemas que a gente precisa ver, a gente precisa enxergar. E ele continua, o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento ao próximo, ou seja, redunde algo que prejudique o próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. É quando você olha o defeito, olha a imperfeição e aponta. Olha o que aquela pessoa é. E espalha para todo mundo, né? Hoje em dia a rede social é fácil de fazer isso, né? Então, essa é a sua intenção? Observar para prejudicar? Então, cuidado, né? Isso aí realmente não é o correto e não é o ideal a ser feito. Mas dá-se inteiramente o contrário quando estendendo sobre o mal um véu para que o público não veja, aquele que note os efeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar e evitar o que reprova nos outros. Ou seja, se eu conseguir fazer essa observação, colocando o véu, né, sobre o mal, que ele fala assim, escondendo de quem mais queira ver aquilo, mas que seja algo para o meu consumo próprio, vamos dizer assim, para que eu aprenda, para que eu evite ter as mesmas características que eu percebo que são um defeito naquela pessoa. Se for para isso, é completamente ao contrário quando eu vejo isso para expor as pessoas. E aí sim, é algo aceitável, vamos dizer assim. E finalmente, voltando à nossa questão 21, que é o foco maior até desse tema do livro Opinião Espírita, voltamos à pergunta, né? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Ou seja, nós primeiro perguntamos se nós temos direito de repreender o próximo, no primeiro item. No segundo item, a gente quer saber, São Luís explica para a gente, se é repreensível ou não eu notar a imperfeição dos outros, né? E aí ele fala que depende da situação. E aí a última pergunta é para fechar mesmo, que ela fala o seguinte,
Tudo bem, eu posso repreender o próximo, eu, dependendo da minha atitude, da minha intenção, tudo bem de eu ficar percebendo o mal dos outros, mas será que tem algum caso onde é conveniente que eu desvende o mal de outro, eu espalhe esse mal para outras pessoas, eu mostre o mal que alguma pessoa fez? E a resposta, de novo, de São Luís é a seguinte: é muito delicada essa questão e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Ou seja, nessa resposta ele vai associar a necessidade de desvendar o mal de uma pessoa à caridade que aquilo possa vir a fazer. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. É algo que ele faz, é ruim para ele, para o desenvolvimento dele, para a evolução dele, mas isso nunca prejudicou ninguém ou não prejudica ninguém. Né? Então isso é um caso. Então não teria utilidade em divulgar isso. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Ou seja, mais pessoas vão se beneficiar quando eu falar do mal que aquela pessoa comete ou não. Isso é um ponto a se observar. Continuando aqui na resposta, então, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira podem constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Ou seja, se o mal que alguém está fazendo está prejudicando outras pessoas, sim, é necessário que a gente conte, né, o que está acontecendo e explique. Porque eu estou evitando que aquela pessoa que está praticando aquele mal continue a prejudicar, continue a fazer o mal a outras pessoas com aquela atitude dela. Tem um caso que aconteceu uma vez, que uma conhecida me contou, numa casa espírita, que estavam sumindo muitas coisas do centro, né? E eles foram investigando, foram olhando e tal, descobriram quem era a pessoa, um trabalhador da casa, que estava fazendo aquilo. E aí uma das discussões que aconteceram é se era importante, necessário, se deveria-se contar para a família dessa pessoa o que estava acontecendo. Algumas pessoas queriam era simplesmente resolver o caso, conversar com essa pessoa, ver do porquê que estava acontecendo aquilo, ou afastá-la do trabalho que ela fazia, tratamento, alguma coisa ia ser feito com aquela pessoa. E outros achavam que era necessário conversar com a esposa, com a família, porque aquilo poderia ser uma coisa recorrente que estava acontecendo em outras situações e era a oportunidade deles tentarem ajudar aquela pessoa também. Então era esse o dilema. Valeria a pena abrir mais pessoas aquele problema, aquele erro que aquela pessoa cometeu ou não? No caso lá, só para fazer o fechamento da história, sim, eles contaram e foi bom a situação. Né? Não foi a intenção de expor a pessoa, mas tentar trazer harmonia para a família de novo. Isso foi feito com todos os cuidados e foi uma atitude muito boa. Bom, e aí vou trazendo do livro, voltando ao livro Opinião Espírita, um dos trechos está escrito o seguinte: compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa nas horas do desacerto, mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrondem, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Então, vamos voltar para poder entender, né? Quando a gente só lê, fica um pouquinho difícil da gente, já que a gente não está visualizando, né? Então, compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa. Aí está a parte da tolerância. Todos nós necessitamos de compreensão, todos nós vamos cometer erros e precisaremos de desculpa. Aí vem a questão da tolerância. Mas que essa tolerância não passe a ser algo que faça com que o que está escrito ali, né?
os diques da tolerância não se esbarrondem, ou seja, não transbordem. Porque pode passar a ser uma displicência eu achar que toda vez eu tenho que pedir tolerância aos meus defeitos. Toda vez eu tenho que me desculpar e eu tenho que ser desculpado pelos erros que eu cometo. Eu costumo brincar que todo mundo erra, todo mundo vai errar ainda por muito tempo. Mas será que a gente não pode errar diferente um pouquinho cada vez? Errar diferente quer dizer que a gente está aprendendo, né? E quando a gente erra sempre a mesma coisa, alguma coisa errada tem, porque a gente está esquecendo que a gente precisa errar. É normal que a gente erre, mas que a gente precisa aprender com esses nossos erros. Essa é a ideia, essa é a importância dessa coisa da tolerância com a coerência. Eu preciso ter coerência nas minhas atitudes. E a coerência eu vou buscar no que a gente aprende também na doutrina espírita, nos ensinamentos que Kardec nos trouxe e que os espíritos nos ensinaram. Tem que estar sempre no equilíbrio dessa questão da coerência e da tolerância. A gente não pode tolerar tudo, a gente não pode achar que tudo é normal e perder a coerência com aquilo que com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente estuda. Ok? E aí, já indo para o nosso finalzinho, no final do livro, no final desse item do livro Opinião Espírita, tem a seguinte frase, o seguinte comentário: Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos, demonstrando-nos que a caridade, expressando amor puro, é semelhante ao sol que abraça a todos, mas não transigiu ao mal. Ou seja, Jesus buscou auxiliar a todas as pessoas, independente dos defeitos que tinha, independente das atitudes que tomaram. Ele buscou ensinar, ele buscou sempre auxiliar, ensinando, amparando, curando, fazendo a caridade e expressando o amor puro, como fala aqui. Um amor que a gente não consegue amar como ele amou, né? Como ele ama até hoje, lógico, né? Então, mas ele jamais transigiu com o mal, ele jamais se miscuiu com o mal, ele jamais fez concessões ao mal. Precisamos ter essa força de sermos coerentes com os ensinamentos que conhecemos, os ensinamentos de Jesus, sermos coerentes com aquilo que a gente fala, sermos coerentes nas nossas atitudes e buscar cada vez mais tirar de dentro de nós o mal que ainda existe. Porque se não somos perfeitos ainda, seremos um dia, um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. E para terminar, como prece, eu queria cantar mais uma música, para que a gente possa, já me despedindo, já agradecendo o auxílio da espiritualidade e o apoio de todos vocês nas vibrações para que tudo corresse bem. E aí eu vou cantar uma música que se chama Com Jesus, para ser a nossa prece final. Jesus, nos seus braços eu posso ter a luz e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos
nos prometestes. Quando soubermos amar, mas, Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Boa noite a todos.